Aqui está a Vaninha, a minha esposa, dando uma saudação para vocês também. E eu escolhi aqui para nós estudarmos nesta manhã, no livro de Mateus, capítulo 8. Você tem a tua Bíblia? Por favor, abra a sua Bíblia. E nós vamos estudar um pedacinho deste capítulo aqui tão lindo. Eu acho muito lindo, Mateus, capítulo 8. Vocês também vão apreciar aqui algo que Mateus deixa transparecer aqui bem de forma clara, né? Estamos aí de quarentena, alguns já estão conseguindo trabalhar, voltando devagarzinho ao trabalho, não é? Mas eu penso que uma grande maioria estamos aí aguardando. E é bom nós termos esse tempo para meditarmos, mesmo porque hoje é o dia do Santo Sábado do Senhor, não é? Ok, abriu a sua Bíblia, Mateus capítulo 8. Eu vou começar a partir do verso 1. Olha, diz assim, descendo Jesus de um monte, uma grande multidão o seguia, né? A Ellen White, ela fala sobre esse verso 1, eu vou resumir uma frase apenas que ela fala, é tudo sobre Jesus. Ela diz assim, Jesus é a graça de Deus que busca e redime o homem, né? Então, mais uma vez, nós vamos aqui ver algo assim sobre Jesus. Esse Jesus, queridos, maravilhoso. Eu vou perguntar uma coisinha para você. Você é isento de crises? Não é, né? Ninguém é. E eu vou te perguntar, e quando vai ser a próxima? A próxima, nós já estamos vivendo ela, pastor, uma grande crise. E, queridos, Jesus é a maior bênção que nós humanos podemos ter em nossa vida, porque quando estamos em crise, Jesus, ele aparece. Ele é a graça de Deus, né? Ele veio buscar, ele veio redimir o homem. Agora, veja o que acontece quando Jesus desceu do monte. O verso 2 diz assim, eis que um leproso, tendo se aproximado de Jesus, disse, Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. Deixa eu falar duas palavrinhas sobre a questão do leproso, né? Na época de Jesus, a lepra hoje nós chamamos de hanseníase. É uma doença curável, não é? Há tratamentos. Eu tenho um amigo muito querido, ele se tratou, curou, está tudo certinho. Porém, na época de Jesus, acreditava-se que a lepra não tinha absolutamente cura, não havia cura para a lepra. E o efeito que ela trazia sobre a vítima era terrível. E há um detalhezinho, porque a lepra, eles acreditavam que ela era extremamente contagiosa. Todos os fluidos do corpo humano, o sangue, o suor, saliva, lágrima, tudo podia contagiar as pessoas. Então, a lepra era uma doença assim, muito temida. Nós estamos passando nesse período aí, o Covid, né, o Covid-19, esse vírus tem causado muito medo mesmo, né? O pânico nas pessoas. Até você já viu aí Bom, o medo é o seguinte, é uma arma poderosa do inimigo, porque o medo, nós abrimos mão da nossa liberdade quando nós temos medo. E a lepra, ela causava um medo terrível nas pessoas. E é interessante porque tudo que um leproso tocava, tudo era considerado impuro. Então, qualquer elemento tocado por um leproso, ou você queimava, se não desse para queimar, você ia enterrar mais tudo. Agora, se uma pessoa tocasse no leproso, ela ficava impura, e ela tinha que fazer a purificação, né, pelas águas. Agora, se um leproso tocasse em uma pessoa, esse leproso, imediatamente ele era apedrejado e morto. Então, vejam que a lepra na época de Cristo era um negócio meio complicado. E outra coisa, a lei em relação à lepra na época de Jesus, ela era completamente inflexível. O leproso, ainda que fosse um rei, que era a maior autoridade da época, esse rei, ele perderia o cetro, para você ter uma ideia. Agora, no Desejado de Todas as Nações, página 177, ali nós temos uma informação maravilhosa. A lepra, no contexto bíblico, é símbolo do pecado, não é? Então, queridos, eu quero entender nesta manhã que todos nós, sem exceção, nós somos leprosos espirituais. E carecemos muito, mas carecemos muito mesmo da graça
né, divina que Deus ofereceu a nós através de Jesus. Carecemos muito. E veja que esse leproso, veja bem o que ele diz. Ele diz assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Quando este leproso, ele usa a expressão, que é traduzido aqui para nós como Senhor, a expressão que ele usa aqui é o kurios. A palavrinha kurios, ela equivale ao Adonai lá do hebraico. Ou seja, a palavrinha kurios, queridos, ela é uma palavrinha que significa Senhor, mas apenas usada no contexto divindade. Então, nessa pequena palavra que o leproso está falando, ele está dando uma informação tremenda. Nós não temos informações quanto ao leproso. Não sabemos quem ele foi, o que ele fez, né? Que influência ele tinha antes de ser doente da lepra. Porém, quando ele diz assim, kurios, quando ele diz assim, ó, Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me, ele tinha um conhecimento teológico a respeito de Jesus. Ele reconhece em Jesus o Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado, né? Sobre esse Deus encarnado, a irmã White, ela diz assim, olha, Jesus é a perfeita combinação entre Deus e homem, né? Então, este leproso, queridos, ele tem uma correta ideia de quem é a pessoa de Jesus. Agora, olha que interessante, ele sabia quem era Jesus, ele reconhecia Jesus, o Salvador, a graça de Deus que redime, porém continuava leproso. Então, meus queridos, nós podemos conhecer muito sobre Jesus, ler sobre Jesus, estudar sobre Jesus, e podemos estar na condição de leprosos espirituais. Então, nós crescemos muito, principalmente nessa época de crise, neste momento que vivemos, como precisamos de uma comunhão pessoal com Cristo Jesus. Agora, veja que no verso 3, eu gosto muito. O verso 3 começa assim, olha, e estendendo Jesus, né, a sua mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero, fique limpo. Imediatamente ele ficou curado da lepra. Eu gosto muito dessa palavrinha, imediatamente. Ou seja, Jesus não deixou para depois, para amanhã. Pega aí meu celular, depois você me liga, a gente encontra outro dia, eu te curo. Não, queridos, quando um ser humano está em angústia, em necessidade, carente, quando nós vamos a Jesus, ele sempre vai nos atender. Eu vou fazer uma pergunta, já dei a resposta. Jesus diz assim, olha, e estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fique limpo. Jesus poderia dizer naquele dia assim, não, hoje eu não quero. Leproso, hoje não. Hoje o meu assunto não vai ser com você, com lepra. Amanhã ou depois, Jesus poderia dizer isso? Nunca, não, nunca. Por um só pecador, queridos, só por você, Jesus teria vindo e feito tudo o que ele fez na cruz do Calvário para nos salvar. Então, Jesus nunca vai dizer, eu não quero. Irmãos, acredite nisso. Olha, se você tem alguma necessidade, se você tem alguma angústia que lhe perturba, se você precisa de algo que humanamente não tem como resolver, e mesmo que se resolva humanamente e aquilo não está sendo resolvido, saiba que Jesus, ele pode mesmo, e ele sempre vai querer, e ele sempre vai nos atender. Agora, queridos, imediatamente ele ficou curado da sua lepra. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Se Jesus não pode dizer, não, eu não quero, né? Porque ele não vai dizer isso nunca ao ser humano. Agora, por que ele disse, eu quero? Ele poderia simplesmente curar e não falar nada. Acontece, queridos, que você vai encontrar na Bíblia personagens que não quiseram, né? Eu vou citar dois que você conhece muito bem. Judas não quis, o jovem rico não quis. Quando Jesus diz assim para o leproso, eu quero, ele está dizendo assim, sabe por que eu quero, filho? Sabe por que eu estou dizendo eu quero? Eu quero porque você quer. Se você quer receber de mim aquilo que eu tenho para te oferecer, então eu tenho muita alegria em oferecer para você aquilo que eu tenho para te oferecer. Então, queridos, toda vez que um ser humano se humilhar perante Deus e ele for buscar a Deus, você pode ter certeza, você vai receber de Deus. Naturalmente que é sempre no tempo de Deus. Não vou entrar nesses detalhes agora, mas
tudo acontece sempre no tempo de Deus e não no nosso tempo, tá certo? Agora, eu preciso aqui, esse texto, o verso 3 do texto, ele exige que nós façamos aqui uma explicação que eu particularmente gosto, assim, muito. Olha, o livro de Mateus é um livro... Cada evangelista, ao escrever, ele tinha um objetivo, né? Se você pegar Mateus, você tem Marcos, você tem Lucas, João. Se você pegar o contexto de cada evangelho, você vai ter ali um foco. O foco principal de Mateus é muito interessante. Ele quer mostrar para os seus leitores que Jesus não é o rei deste reino, ou seja, deste mundo que nós vivemos, mas Jesus é o rei do reino eterno. Esse é o grande foco de Mateus. E Mateus, queridos, ele vai apresentar aqui no livro dele 8 milagres. 8 milagres. E olha que coisa interessante, isso aqui não é coincidência. Não. Nos 8 milagres, o foco de Mateus são nas mãos de Jesus. Então, olha o que aconteceu aqui. E estendendo Jesus, né, a mão, o tomou dizendo, eu quero, fique limpo. E ele, de imediato, ficou limpo. Então, eu não vou citar aqui os 8 milagres, mas só para vocês terem uma ideia. No capítulo 8 ainda, no versículo 14 e no versículo 15, você encontra aí que Jesus foi à casa de Pedro, e quando chegou na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava doente, com febre acamada. O verso 15 diz que Jesus estendeu a mão, olha o foco de Mateus, sempre nas mãos de Jesus. Ele diz assim, olha, e Jesus estendeu a mão, a tomou, ela imediatamente. Eu gosto muito dessa palavra, já falei para vocês e estou repetindo. Porque, queridos, Jesus, ele é de imediato. Jesus não deixa para depois. Imediatamente, diz o texto, que a sogra de Pedro se levantou e passou a servir. Se você for no capítulo 9, né, a partir do verso 23, você tem ali a cura da filha de Jairo. Né? A cura não, a ressurreição. Né? A filha de Jairo, 12 anos, a menina, ela chegou a morrer, né? E Jesus, aqui você tem a cura da filha de Jairo. E aqui está escrito exatamente assim, olha, e estendendo Jesus a mão, tomou a menina e falou em alta voz, menina, levante-se. E ela se levantou. Então, você percebe, por exemplo, lá no capítulo 15, aqui de Mateus, no verso, a partir do verso aí, olha, 33, 34, 35, 36, você encontra ali Jesus fazendo o milagre da multiplicação dos pães, né? Lembra deste milagre? E a Bíblia aqui diz assim, ó, e tomando em suas mãos os pães, deu graças, deu aos seus discípulos e eles a multidão. Então, o foco de Mateus, nos 8 milagres, sempre as mãos de Jesus. E aqui, queridos, nós temos uma coisa assim maravilhosa. Primeiro, que nós precisamos entender que quando Jesus cura o leproso, quando Jesus cura a sogra de Pedro, ele está dizendo assim para você, ó, filho, eu sou muito maior, mas muito maior do que a pior doença que possa acometer a tua vida, né? Que você possa ter. Então, queridos, o Covid é uma doença que tem causado medo e tem matado. Há muitas mortes. Porém, queridos, nós precisamos buscar a nossa confiança tem que estar em Cristo, né? Orar muito, pedindo que nos proteja, pedindo que nos cure, que cure aqueles queridos ou queridos familiares assim que nós temos, né? Então Jesus ele está dizendo, quando ele toma os pães e peixes e ele multiplica e alimenta a multidão, ele está dizendo assim, filho, eu sou muito maior do que a maior necessidade que você poderia passar na tua vida, não é? Aqui Mateus ele menciona quando Jesus, vocês se lembram, aquele momento em que os discípulos eles tomaram o barco, foram à frente, né, de Jesus, atravessando, e Jesus veio andando sobre as águas, eles ficaram com medo, e achavam até que era um fantasma, e aqui diz assim, no capítulo 14, né, a partir do verso 29, que Pedro disse, Senhor, se não é o fantasma, se tu és mesmo o Cristo, faça com que eu também ande sobre as águas. Quando Pedro vinha andando, a Bíblia menciona que Pedro afundou, e Pedro grita, Senhor, salva-me. E aqui Mateus diz assim, ele sempre foca nas mãos de Jesus. Ele diz assim, estendendo as mãos, Jesus o salvou. A Bíblia está dizendo aqui neste momento seguinte, ó, filho,
Eu sou o único que pode te salvar. Eu sou o único, né? Você percebe na Bíblia que tudo que Jesus oferece, tudo que ele oferece, ele, na verdade, ele é. Ele diz assim, ó, você está com fome? Eu sou o pão da vida. Você está com sede? Eu sou água viva, não é? Você está perdido? Eu sou o caminho. Você está na escuridão? Eu sou a luz do mundo. Então, queridos, aqui Mateus deixa bem claro esse conceito, que Jesus, ele é tudo que ele oferece, e tudo que ele oferece tem a ver com o nosso bem-estar e com a nossa salvação. Agora, eu quero explicar um detalhezinho para você entender. Quando Mateus usa nos 8 milagres a expressão e estendendo as mãos ou a mão, ele usa aqui essa palavrinha que é o krateó. Se você quiser anotar aí na sua Bíblia, krateó. Krateó é uma palavrinha que significa pegar nas mãos aquilo que te pertence. Então, quando eu pego, por exemplo, a minha Bíblia, né? A minha Bíblia, isso aqui é krateó. Eu estou pegando em minhas mãos aquilo que me pertence. Quando Mateus diz assim, Jesus estendeu as mãos, ou a mão, e tomou, ou pegou, Jesus está tomando nas mãos aquilo que lhe pertence. E agora eu te pergunto, quem é que está no controle da situação? É Jesus. É ele que está no controle. E você percebe, aqui no livro de Mateus, que tudo que Jesus toma nas mãos é incrível, é abençoado. Tudo que Jesus toma nas mãos é curado, sabe, se multiplica. Tudo que Jesus toma nas mãos vai causar no ser humano prazer, felicidade, satisfação. Por isso, queridos, que nós humanos, nós temos que termos no nosso coração perfeita gratidão a Deus e adoração por tudo que Deus oferece a nós através da pessoa de Jesus. Agora, meus queridos, você concordaria comigo se eu dissesse assim a você, olha, quando Jesus toma nas mãos, que é isso que foca aqui Mateus, quando Jesus toma nas mãos, ele está no controle. Se ele está no controle, você concorda comigo que se Jesus está no controle, nada pode ficar descontrolado? Nada. Nada. Então, eu vou falar com todo carinho para você. Se o teu casamento está descontrolado, se a tua união conjugal está com dificuldade, saiu fora do controle, é porque Jesus não está no controle do teu casamento, da tua vida conjugal, de seus relacionamentos. Olha, se a tua vida financeira, querido, está completamente descontrolada, tua vida financeira, é porque Jesus não está no controle da sua vida financeira. Se você perdeu o controle da educação de seus filhos, não sabe mais o que fazer, é porque Jesus não está no controle da educação de seus filhos. Né? Se você perde de vez em quando, em algum momento, o descontrole emocional, né? Nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, é muito importante, queridos, ter assim calma, sobriedade, né? Não entrar em pânico, ter controle emocional. O controle emocional é necessário que Jesus esteja no controle da minha vida emocional. Então, queridos, não confunda, por favor. Descontrole emocional com doenças do psique. Né? Doenças do psique, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, são doenças. O estômago fica doente, o fígado fica doente, você toma um remedinho para curar, você faz dieta, enfim. A mesma coisa com a cabeça. Quando a nossa cabecinha está aí doente, nós temos que procurar o profissional, o psiquiatra, e às vezes até tomar um remedinho. Não tenha vergonha disso. Não é? Agora, o descontrole emocional é diferente. É quando você não controla as suas emoções. E se Jesus está no controle das suas emoções, você nunca vai ficar descontrolado. Você nunca vai gritar, xingar, bater as panelas, chutar o cachorro e assim por diante. Agora, queridos, bom, o que eu poderia falar para você agora? Que se eu colocar o meu casamento nas mãos de Jesus, ele vai estar aonde? No controle. Se eu colocar a minha vida financeira, a educação de meus filhos, a minha saúde emocional, se eu colocar meus negócios, meu namoro, meu noivado, tudo que eu colocar nas mãos de Jesus vai estar em perfeito equilíbrio, vai estar tudo no controle, né? Agora, eu te pergunto, né? Como é que a gente coloca
Como que eu, ser humano, como que eu faço, pastor, para colocar nas mãos de Jesus minha vida emocional, financeira, educação de filhos, tudo? Como é que eu coloco? Você sabe, queridos, que às vezes nós falamos assim, nós pregadores, nós apelamos na hora do apelo, vai a Jesus, você se entregue a Jesus, tal, mas fica assim muito vago. Eu quero que você entenda agora, na prática, como que eu realmente, na prática, como que Jesus vai tomar o meu casamento nas mãos dele, como que ele vai tomar minha vida emocional, meus filhos, a nossa saúde física, como que eu posso, pastor, colocar nas mãos de Jesus? E, queridos, é tão simples. E a Bíblia, ela dá assim, nossa, ela dá muitas orientações. Deixa eu dar aqui algumas orientações. Você vai entender onde eu vou chegar. Veja bem, quando Jesus diz assim para os discípulos, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas lhes serão acrescentadas, queridos, sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Filho, quando você acordar de manhã, antes de comer, antes de trocar de roupa, fazer barba, tomar banho, antes de tratar de cachorro, gato, passarinho, você primeiro me busca, você venha a mim, porque todas as demais coisas necessárias durante o dia você vai receber. Queridos, olha, se você quer colocar todas as áreas da sua vida nas mãos de Jesus, você precisa ter esse hábito. Acordou de manhã, você talvez vai ali no banheiro fazer aquelas necessidades rápidas que nós temos pela manhã, lavar o rosto, mas, queridos, depois tem que ser ir à presença de Deus. Buscar Deus, né? No livro de Lamentações, você conhece o capítulo 3, anote aí, verso 21, 22 e 23, ali em Lamentações diz assim, olha, as misericórdias do Senhor não têm fim, mas precisam ser renovadas a cada manhã, porque a salvação, queridos, é todo dia, é um dia por vez, né? Amanhã chama futuro não nos pertence, porque toda vez que você chegar no amanhã é hoje. O passado já passou. O passado, queridos, não tem mais como arrumar. Passou. Ou seja, só resta lembranças e arrependimentos. Nós vivemos o presente, então a salvação é por um dia. Por isso o sacerdote fazia de manhã e à tarde o sacrifício. Não é? Então, se nós somos salvos por um dia, então eu preciso ir na primeira hora do dia buscar a Deus, e durante todo o dia você pode ficar tranquilo, Deus vai estar aqui, te segurando nas mãos dele, no controle da tua vida e de tudo que somos e temos. E, meus irmãos, eu agora quero falar para você entender. Abra a tua Bíblia. Eu quero ler aqui para nós em 2 Crônicas, tá bom? 2 Crônicas, capítulo 7. Abra sua Bíblia aqui. 2 Crônicas, capítulo 7. Eu vou terminar com esse texto. Eu acho esse texto aqui, esse é um texto, queridos, que, olha, eu vou dizer para você, eu praticamente leio todo dia. Nós estamos vivendo um período de quarentena. O mundo não vai ser mais o mesmo depois dessa quarentena. Muitas coisas estão mudando, muitas coisas irão mudar. Eu espero que o teu conceito de espiritualidade não mude, né? Porque, veja só, você está me ouvindo aqui falar, você está onde? Na tua casa, né? Nós não podemos nos confortarmos e conformarmos com essa situação. A hora que nós tivermos condições de termos nossas igrejas abertas, por favor, vamos à igreja, vamos à casa do Senhor, é muito importante. Mas nesse momento que nós estamos vivendo aqui, queridos, eu vou lhe dizer, você tem que fazer da tua casa uma igreja. Você precisa fazer da tua casa um templo, onde vai habitar aí santos anjos de Deus, aonde você vai trazer, pela decisão de vocês, pela nossa decisão, que se determina se esse ar celestial vai estar presente em nossa casa ou não. Então, queridos, olha o que nós temos aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 13. Eu vou ler, veja bem. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja mais chuva, e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar peste sobre os povos,
Deixa eu só explicar uma coisinha para vocês. Isso aqui é muito importante você entender. O mal nunca vem da parte de Deus. Nunca, queridos. Nunca. O mal nunca vem da parte de Deus. O mal sempre vem da parte de Satanás. Quando Apocalipse diz assim, olha, porque 4 anjos estão segurando os 4 cantos da terra, os 4 ventos da terra, queridos. Olha, quando esses anjos soltarem os 4 ventos da terra, vocês sabem, Satanás ele vai fazer o que ele sempre desejou fazer, ele vai destruir esse mundo, ele vai tentar destruir esse mundo. Então, queridos, o mal ele nunca vem de Deus. Quando a Bíblia diz assim, olha, se eu cerrar os céus, que não haja chuva, se eu mandar gafanhotos, ou se eu enviar pestes, quando diz assim, se eu permitir, essa deveria ser a melhor tradução. Se eu permitir, filho, que não haja chuva, se eu permitir... Agora, veja, todo esse mal que aqui é apresentado vem por parte sempre do inimigo. Agora, queridos, como que a gente pode se livrar disso tudo? Olha o verso 14, que é o tema central do que eu estou falando aqui para vocês hoje. Se o meu povo orar, queridos, olha isso aqui, olha. Se o meu povo orar, e se o meu povo se humilhar, e se meu povo me buscar de todo o coração, e se meu povo se converter de seus maus caminhos, né? Aqui a Bíblia está falando do pecado, queridos, né? Se o meu povo abandonar o pecado, se o meu povo se humilhar perante mim, se o meu povo orar, se o meu povo realmente me buscar de todo o coração, olha a resposta de Deus. Então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a terra. Queridos, esse momento que nós estamos vivendo no mundo, veja, um vírus parou o mundo. Nossa, nós que somos o povo, que aguardamos a volta de Jesus e que vivemos num contexto profético, e que nós que falamos sobre os sinais da volta de Cristo, queridos, Deus está dando para a nossa igreja, para o povo dele, um aviso, uma oportunidade. Olha, um vírus parou o mundo. A gente nunca entendia direito como é que vai terminar a pregação do evangelho, como é que vai acontecer no final das coisas. Queridos, eu tenho certeza que essa pandemia que está acontecendo no mundo é Deus dizendo assim, minha igreja, acorda. Queridos, está na hora. Olha, vocês têm que acordar. E Deus está chamando, queridos, né, através dessa pandemia, Ele está dizendo assim, meu povo, vocês precisam se humilhar perante mim. Vocês precisam me buscar de todo o coração, abandonar o pecado que está na tua vida, fazer da tua casa um pedacinho do céu aqui. Irmãos, veja bem, a nossa casa não é uma extensão da igreja, é exatamente o contrário. A igreja tem que ser uma extensão da minha casa. Irmãos, esse período que nós estamos dentro de casa, lógico, nós temos muitas atividades, fazemos várias coisas, mas grande parte do tempo que nós temos hoje, nós deveríamos passar louvando a Deus, estudando a Bíblia, estudando livros, ter momentos em família de oração, queridos. Deus está chamando, nesse momento, a sua igreja, dizendo, se humilha perante minha igreja, que eu vou perdoá-los, eu vou sarar a terra, ou seja, eu vou protegê-los de qualquer contaminação, mas vocês precisam se alertar, porque daqui a pouco coisas piores vão acontecer. Irmãos, o que está acontecendo hoje, olha só, o autoritarismo dos nossos governantes. Quando eles disseram assim, olha, fique dentro de casa, vocês viram aí pelas mídias, né? Pessoas apanhando na rua, pessoas sendo algemadas que não são bandidos. Vocês viram, queridos, olha, o que está acontecendo hoje é para a gente acordar e entender que dias piores virão. Agora, deixa eu falar uma coisinha para você. Você conhece o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 12, verso 1. Ali diz assim, ó, com palavras garrafais, ali diz assim, olha, e levantou-se Miguel Jesus, para defender o seu povo. Olha, queridos, nunca tenha medo da volta de Cristo. Porque quando a Bíblia fala assim, olha, haverá um tempo de crise, um tempo de angústia como nunca houve, ai, coitada das grávidas, das que amamentam. Queridos, aqueles que são selados com o selo de Deus não precisam ter medo. Assim como esse Covid-19, assim como a lepra causa medo no ser humano, não tenha medo do que nós vamos enfrentar no futuro.
Não tenha medo. Levantou-se Miguel. Mas o que nós precisamos fazer? Se o meu povo orar, se o meu povo se humilhar, se o meu povo me buscar de todo o coração, eu os ouvirei. Queridos, agora, concluindo, sabe o que acontece quando eu, a minha esposa, ou filhos, ou se você sozinho mesmo, enfim, quando nós levantamos pela manhã, nos humilhamos perante Deus, quando nós de todo o coração clamamos a Deus, quando nós confessamos o pecado, quando nós buscamos de Deus poder para abandonar o pecado e para não viver em pecado, queridos, cada manhã, sabe o que acontece? Deus toma você nas mãos dele e ele vai te conduzir naquele dia. É isso que Mateus está querendo dizer quando ele diz assim, krateó, ou seja, Jesus tomou nas mãos aquilo que lhe pertence. Deixe Jesus tomar posse de você, da tua família. Deixa ele tomar posse. Queridos, se humilhe perante Deus. Se meu povo orar. Aqui Deus está clamando. Como ele diz assim, olhando para Jerusalém uma vez, ele diz, como uma galinha chama os seus pintainhos, assim estou eu, ó Jerusalém, chamando o meu povo. É isso aqui que Deus está fazendo conosco nesse momento de crise que nós estamos vivendo no mundo. Ele está dizendo assim, se meu povo orar, se meu povo se prostrar perante mim, se meu povo me buscar, se o meu povo abandonar os seus pecados, eu sararei a terra, eu curarei, eu vou ampará-los. Meus queridos irmãos, Deus abençoe você. Deus te abençoe. Abençoe tua casa, abençoe o teu lar. Irmão, você, marido, se tiver necessidade, perdoe a tua esposa. Esposa, se tiver necessidade, perdoe o teu marido. Filhos, perdoe os seus pais. Nós precisamos viver na mais perfeita harmonia e paz dentro de nossa casa, queridos. Anjos de Deus precisam estar aqui presentes. O Espírito de Deus, que é o vicário Filis Dei verdadeiro, que é aquele que fica em lugar de Cristo, o Espírito Santo, ele precisa habitar em nós. Nós precisamos dar em nossa casa condições de Jesus habitar em nossa casa e habitar em nós. Deus te abençoe. Que você tenha um restante de dia muito feliz e que tua casa seja uma casa de bênção, da graça de Deus na casa de vocês. Deus os abençoe. Amém.
eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Eu me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei expresse, sararei a terra. Eu chegarei de novo, ainda nesse tempo, como um socorro que pede por renovo. Então os ouvirei, os perdoarei, sararei a terra e suas feridas.